Carla Tellini é uma mulher poderosa. Ela comanda o maior grupo gastronômico multimarcas do sul do Brasil, sediado em Porto Alegre. Ao todo, são 17 operações, mais de 300 colaboradores e faturamento estimado em 60 milhões de reais em 2022. São 9 marcas consolidadas, entre elas verdadeiras grifes gaúchas, como o Press Café, o Bar Restaurante e o Press do Cais. Carla é o cérebro e o coração do Grupo Press, que chegou à maturidade dos 21 anos em plena expansão. Esta mulher incrível é uma das nossas entrevistadas aqui das sextas-feiras do Poder RS. Boa noite, Carla. Poderosa eu não sei, mas empreendedora e inquieta, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu me considero assim. A gente só escolhe mulheres e homens poderosos aqui para a entrevista de sexta-feira do Poder RS. Mas aí a qualificação é minha, não te preocupa com isso. Deixa eu começar te perguntando do início da carreira, que não foi na gastronomia e foi na minha área, na área da comunicação como publicitária. Quem foi a Carla Tellini publicitária? Bom, eu iniciei na publicidade, trabalhando em agências, né? E ainda bem nova, eu abri uma agência de propaganda, eu como diretora de criação, sócio na parte de atendimento. Essa agência foi uma agência que ela cresceu bastante, ela veio a se tornar, ela ganhou por 2 vezes prêmio de melhor agência do ano pela ARP, no segmento de marketing promocional. E, então, na propaganda, eu já iniciei, assim, tentando fazer alguma coisa diferente. Então, abri a primeira agência de internet aqui do estado, e uma das primeiras do Brasil também. E naquela época, eu era a dona de agência, eu era a única dona de agência e diretora de criação em agências de propaganda no estado, então isso também já era desafiador, né? Era um terreno dominado pelos homens, como as redações de jornais também. Exatamente. E como é que era, né? Então, ser uma mulher na criação de uma agência de publicidade? Na criação e como sócia da agência, né? Eu acho que todas essas situações que eu fui passando ao longo da minha vida profissional e pessoal, eu fui passando meu empreendedorismo, né, que eu acho que é uma coisa natural e tem a ver com coragem, eu acabo não olhando as coisas ruins e vou olhando as coisas boas e vou evoluindo. Então, assim foi na publicidade e assim acabou sendo na gastronomia quando eu abri o primeiro Press Café, né? Pois é, essa é uma história interessante, né? Me parece que pelo que eu li em algumas entrevistas tuas, tudo começou com um café ruim? Isso. Eu dizia que eu não gostava de café expresso. Não gosto de café expresso, tem horror de café expresso. E aí, em algum momento, eu publicitária ainda, né, trabalhando bastante, um amigo que era comercial de um shopping de Porto Alegre disse, por que tu não abre uma cafeteria? Por que não abre um lugar lindo, um lugar novo? E aí, eu não sei por que aquilo me bateu e eu decidi assim, eu disse, vou abrir uma cafeteria para tomar café bom. Mas o primeiro Press Café, ele tinha muito mais como objetivo fazer um laboratório, proporcionar assim, a possibilidade de viajar e buscar cafeterias, mas uma coisa lúdica e de diversão, né? Porque a publicidade estava a pleno e não me passava pela cabeça que eu ia estar, né, onde eu estou hoje. Mas tu não era uma amante de cafés, então? Não, claro que não. E aí eu fui atrás, fui descobrir por que eu não gosto de café expresso. E aí entrei nesse mundo do café, dos baristas, e aí trouxe profissionais para treinar nosso time. Eu mesmo passava a treinar eles e quando eu vi que existia um campeonato de baristas nacional, eu comecei a escrever os baristas e treiná-los, e preparar os drinks, e treinar as falas. É um campeonato super interessante, campeonato de baristas. Então, tu colocou a mão na massa mesmo. Coloquei a mão na massa. Os teus baristas. Sim, sem dúvida, coloquei a mão na massa. E aí foi uma coisa super interessante, porque já na primeira participação nós ganhamos do primeiro ao 6º lugar na eliminatória do Rio Grande do Sul, e o 2º lugar no Brasileiro. E aí, 2 anos depois, ganhamos o Brasileiro de Baristas e eu fui com o time representar o Brasil
na Dinamarca, em Copenhague, no Mundial. E depois, mais adiante, ganhamos o Campeonato Brasileiro de Latte Art e fomos para a Austrália representar o Brasil. E isso foi uma coisa também muito, muito legal, porque foi, até hoje, o Press é a única cafeteria, a única rede de cafeterias do Brasil que já venceu esses campeonatos, são os campeonatos super importantes do segmento, não sendo de um estado produtor de café. Né? Porque normalmente é Rio, é São Paulo, né? Minas, Paraná e Rio. Então, acho que foi essa história é bem legal do Press, assim. Bom, e o café trouxe os doces, trouxe a confeitaria também? Sim. Como é que teve essa ligação, Carla? Para mim, né, o objetivo do Press, de abrir o Press, da operação, é ser uma cafeteria europeia, né? Uma cafeteria em que as pessoas chegam, sentam e tem um momento, né, uma experiência de doce, uma experiência de um café legal. Não é um to-go, né, como as redes americanas, né, e tal, que na época também estavam super em voga, mas que eu acho que são propostas diferentes. É o que se chama de slow food? Não é o slow food, pode ser também, mas não é o slow food. Não é tão slow. São confeitarias, né, cafeteria com confeitaria, porque é muito difícil tu sentar num café e tu tomar só um café. Né? Muitas pessoas sentam, acabam fazendo no Press, elas acabam comendo uma salada, comendo uma pizza, comendo uma mil folhas, né? Super importante. Mas o café pede o doce, muito mais do que qualquer outra coisa. O doce. E aí eu achava que tinha que ter doces espetaculares. E aí procurei o Sr. Thomas, né? Que era o alemão ali, dono da confeitaria Thomson, que era a confeitaria mais charmosa que tinha em Porto Alegre, e ele estava fechando a confeitaria quando eu procurei. E aí, durante alguns meses, ele lá em São Francisco de Paula, na fazenda dele, ele fez uma pequena fábrica, e aí ele produzia e nós trazíamos para Porto Alegre os doces. Até que chegou um momento que ele disse que ia parar e começou a insistir para que eu fosse para lá, porque aquilo ia se perder, ele não tinha herdeiros, nada. E aí eu convidei, né, a minha irmã, que já fazia alguns doces para o grupo, se ela não queria fazer essa formação. E ela ficou 6 meses fazendo essa formação lá. Aprendendo com ele. Aprendendo com ele. Por quanto tempo ele fez os doces do Press? Nós ficamos com ele fazendo, acho que uns 2 anos. E depois, 2 ou 3 anos, e aí depois depois a Mirella foi para lá, fez a formação. Depois vocês ganharam de presente, né? Não, nós compramos, né? Não, claro, mas sim. Também essa herança, sim, né? Sem dúvida. Dele ter escolhido vocês para fazer isso. Foi uma coisa muito, muito legal para ele também, porque ele iria poder perpetuar, né, o que ia ser fechado. Os filhos, ele tinha uma filha. E também ninguém ia seguir o negócio. E aí nós compramos, né, as receitas principais, esse treinamento e o maquinário na época. Mas depois a Mirella acabou fazendo uma formação com o Laurent, com outros franceses, com outros europeus aí também para complementar. E hoje a nossa confeitaria é uma confeitaria, nós temos uma indústria de doces enorme, né, ali no 4º Distrito. E que onde qual são a produção diária ou mensal de doces? Tem como quantificar? Vou te dizer que assim, 90 mil doces. Por mês? Por mês. É bastante coisa. Mas só abastecem o Grupo Press. Só o Grupo Press. É exclusivo do Grupo Press. Eu tenho uma história interessante sobre o Mil Folhas, né? Acho que o carro-chefe da confeitaria do Press, a marca registrada é o Mil Folhas. O jornalista Políbio Braga uma vez me disse, né, num almoço, com alguns jornalistas, ele disse o seguinte: Orestes, quando tu brigar com a tua esposa, né, for chegar em casa e o clima não vai estar bom, tu passa aqui no Press e compra uma Mil Folhas. Pode ser de creme ou a doce de leite, que isso vai adoçar, né, a tua mulher. E realmente eu fiz isso algumas vezes, viu, Carla? E funciona, a estratégia do Políbio funciona. Funciona. É fantástica, a Mil Folhas é fantástica. Eu ouvi do Claude, inclusive, numa das vezes que ele veio a Porto Alegre, ele comeu 1000 folhas, ele disse, eu não vou botar mais 1000 folhas nas minhas operações, porque diz que nem na França ele costuma comer 1000 folhas tão boas. Ela é muito diferente das outras, e aí acaba sendo, né, uma referência. Exato. E aí as outras, em geral, são piores.
Eu sempre digo que 1000 folhas é igual pudim, eles partem de nota 7. Sim, então, exato. 1000 folhas ruim, pudim ruim, né? Parte da nota 7, a gente vai lá para... A de vocês, claro, é nota 10 com estrelinha. Com estrelinha. Bom, café, confeitaria. E aí, quando é que nasce a ideia de fazer um restaurante? Pois então, daí eu já tinha essa vontade de ter um restaurante em Porto Alegre, um restaurante que fosse diferente do que a gente tinha até então, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa. A publicitária ficou no passado não, quando? Não, nesse período a publicitária continuava... A 1000? A 1000, né? Me dividindo entre as... Tá. Aí, claro, eu passei... uma pessoa, um dos que trabalhavam comigo, que é o Ricardo, estava há muito tempo comigo, passou a ser nosso sócio e dividiu a direção de criação comigo, daí também. E eu passei a selecionar alguns clientes que eu achava que eu tinha mais prazer, assim, né? Áreas que eu gostava mais para poder dar conta. Mas daí, então... Vem a ideia de fazer um restaurante diferente. Fazer um restaurante, mas daí a premissa era, eu não quero fazer um restaurante numa casa antiga, numa casa velha. Porto Alegre tinha muitos restaurantes muito bons, alguns poucos abertos ainda, mas eram todos restaurantes em casa, com uma pegada mais antiga. E eu não queria isso. Estilo de comida francesa também, alguns mediterrâneos, mas era tudo em casas antigas. Tudo em casas antigas. Eu queria uma coisa que fosse assim, retão, moderno, legal, com varanda. E aí... Que ano era isso? Isso foi em 2006. 2006. 2005. Encontrei o ponto, onde é o Prés da Hilário, que era uma antiga imobiliária que tinha fechado. A família dona do prédio ali também não imaginava que poderia ter um restaurante ali, e tanto que está ali, né, já há tanto tempo. Quanto tempo tu ficou procurando o local ideal? 1 ano. 1 ano? 1 ano até achar, porque essa é uma outra premissa para mim, assim, que é obrigatória. O ponto, ele tem que ser muito especial, muito legal. E aí, claro, isso foi... E aí, quando abri o Prés, aí foi o Prés Restaurante, né? O Prés Restaurante, quando abri, aí eu trouxe para o Prés, assim, picadinho, farofa, né? Chips de banana, feijão e arroz no brasileirinho, estrogonofe. Comida tipicamente brasileira. Comida brasileira e comida que as pessoas tinham até um certo preconceito, né? E aí, Mas adoraram. No começo, Carla, adoraram. Causou uma certa reação porque as pessoas achavam os pratos caros e porque diziam que eram pratos simples, né? Da comida do dia a dia, mas aí com preço diferente. Isso chegou a te incomodar? Não, eu acho que também tudo eu acho que há uma evolução num todo, a sociedade, nós evoluímos também na parte da gastronomia, né? As pessoas evoluem. Então, a gente entender que tu fazer mesmo um filé, né? O filé é um filé que vem fresco, porcionado, o feijão. Então, tudo... existem vários tipos, né? Desde o filé congelado, que a gente vai sentir a diferença quando come um filé congelado. Então, e o serviço também faz diferença, né? O serviço é um copo de cristal, tem uma música, então isso tudo custa valor, né? Tudo isso custa. E nessas primeiras receitas, né, muito tipicamente da nossa casa, tem alguma receita familiar que tu aproveitou? Não era nem receita, era prato, assim. Então, eu tenho um que as pessoas adoram, que está até hoje no cardápio, é o Mother's House. Mother's House, eu botei Mother's House. O que era Mother's House? Era o bife à milanesa com pirê de batata e tomatinho que eu comi na casa da minha mãe. E que é sensacional. Que é maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. Então foi indo assim, né? Hoje ele é muito, já ganhou várias vezes o prêmio de melhor restaurante de cozinha variada, porque tu pode ir no Prés Bar Restaurante, né? Tu podes ir lá comer um estrogonofe, mas tu pode comer um pato confitado com uma musseline de cenoura, um chips de batata doce, uma delícia, entende? Então, e ao mesmo tempo um prato bem mais sofisticado. Então a gente consegue jogar, né, com essa cozinha variada. Essa cozinha variada, acho que é o melhor exemplo, né? Que é uma variada. Contemporânea, né? Mais exótica também. Tem e a simples Thai, do dia a gente dia. tem Thai ali também. Mas aí tu estava numa esquina famosa ali do bairro, né? Moinhos de Vento, né? Sim. Esquina badalada, o bairro badalado. E sempre foi... Agora está voltando, né? Os bons tempos do Moinhos estão voltando. Sim, está super legal. Mas aí tu cometeu a ousadia de ir para uma zona sul,
que estava sendo reinventada praticamente, né? Com o Barra Shopping. Eu fui morar na Zona Sul há 15 anos, não tinha um Barra Shopping, não tinha asfalto na frente do Barra Shopping. Hoje, para quem passa ali, parece loucura isso, né? Mas era assim, era uma estrada de chão, era uma estradinha, não era nem uma avenida. Sim. Então, como é que foi a sair do bairro badalado, o bairro gastronômico, né, que era o Moinhos, também Cidade Baixa, e ir para a Zona Sul, que praticamente não tinha nada? Bom, 2 anos antes do Barra Shopping abrir, eles já iniciaram um processo forte de prospecção, né, de operações e novas e diferentes para compor o mix do shopping. E tinha um dos diretores do Rio, né, o diretor nacional, ele ficou pessoalmente aqui durante bastante tempo e ele ficava no Sheraton e frequentava muito o Presda Hilário. E, obviamente, um cara super comunicativo, em seguida veio conversar e ficou nosso amigo, né, ele vinha falar comigo direto e ele insistia que colocasse um press né, restaurante lá no Barra Shopping. E eu disse, não, de jeito nenhum, não vou, eu não quero rede de restaurantes. E aí ele foi, insistiu, e aí, nesse meio tempo, eu me lembro de uma pessoa que veio para Porto Alegre, e aí a gente, obviamente, eu levei para jantar no Preza, e no outro dia tinha que jantar num outro lugar, eu disse, vamos jantar no eleito melhor restaurante de Porto Alegre. Qual que era uma cozinha tailandesa, né? Aí eu pensava assim, eu disse, que coisa mais absurda. Como é que era o nome do restaurante? É o restaurante que existe ainda, né? Restaurante que eu gosto muito, inclusive, mas eu achava assim, mas não era o Coquipi? Era o Coquipi, agora ele mudou de nome, tem sócios... Mas ainda assim, tem essa cozinha em Porto Alegre. Muito boa, mas assim, se a gente vai para Argentina, para Buenos Aires, o melhor restaurante de cozinha, tá lá, um dos melhores do mundo, inclusive, o Dom Julio, Parrilla, entende? É comida deles. Sim. Vai para França, é cozinha francesa. Sim, comida tailandesa em Porto Alegre. E aqui isso me incomodava muito. Daí eu chamei, eu disse, olha, Zé, tudo bem, eu quero esse espaço aqui, que era o espaço principal na entrada, eu gostaria de poder trabalhar a fachada do restaurante também com a minha cara e não ficar com cara de shopping, e eu quero abrir uma operação nova que não existe. E aí apresentei para eles. Que ideia era essa? Era o bar. E aí eu apresentei para eles a ideia de fazer comida regional. Primeiro restaurante chique, fino do Brasil de comida regional, né? Não era comida regional gauchesca, porque a comida regional pode ser baiana. Exato, mas não tinha, existiam, né, no Nordeste, mas ainda assim não eram restaurantes assim sofisticados, né, com cartas de vinhos e aquela pompa toda do bar, né? Porque quem chega em Porto Alegre, qualquer turista que chega, um amigo, a gente leva onde primeiro? Numa churrascaria. Sim, né? Exato. E o bar tinha essa outra proposta. Eu cansei de levar lá amigos e turistas, né? Olha, aqui vocês querem uma churrascaria? Vamos numa churrascaria. Mas no segundo dia ou à noite, vamos experimentar uma churrascaria diferente. Era assim que eu vendia também um pouco o bar. E é isso, e todo mundo se surpreende. E a cozinha do Rio Grande do Sul, ela é muito mais... O churrasco é muito forte, nosso, claro, mas a gente tem a cozinha... Nosso estado, eu dividi para fazer essa pesquisa, para montar o cardápio do bar, eu dividi o estado em cinco regiões, né? E são regiões bem distintas. E aí comecei a brincar com a coisa do tortéi da Serra com o charque de Bagé dentro, né? Então... quando eu apresentei para Tem uma pesquisa gastronômica ali regional importante, né, cara? Tem. Foi a primeira pesquisa que se fez de cozinha, da cozinha gaúcha mesmo. E tem um resgate disso, né? Dessa origem. Bem importante. Quais são uma marca dessas 5 regiões, então, do estado e que tem lá no cardápio do bar? A gente tem, assim, o que eu vou te dizer? O tortéi da Serra, o charque da campanha gaúcha. Isso, o charque da campanha. Lá da minha terra, lá das Missões, tem o quê? As Missões, a gente chama as Missões, eu classifiquei como Pampa, né? A cozinha do Pampa, que é uma cozinha mais rústica. Ali tem a costela de forno, né? Aquela costela assada, Sim. Tem cordeiro, a ovelha, né, que se comia. Então tem assim, eu tenho ovelha, carreteiro, né, mas não é carreteiro, é um arroz fino, mas com ovelha. Porque se comia muita ovelha. E que é muito comum no Pampa. Isso, exato. Então,
A carne de porco trilogia, também, né? A carne de porco, quando eu abri... Que é muito da origem alemã. Com certeza, batata, exato, carne de porco. Mas daí misturei a carne de porco alemã com a polenta da serra. Isso. E o mais interessante, né? Sem preconceito. Não tinha preconceito. Quando eu apresentei o cardápio para as pessoas mais próximas durante esse período inicial, antes de abrir o restaurante, me diziam, mas como que tu vai botar costela na mesa de um restaurante tão chique? Eu recebi todos os chefes de cozinha. Do Brasil? Todos. Diz o nome de um, aí eu vou te dizer sim, veio. E qual é o Alex Atala? Sim. E o que ele falou? Todos vieram conhecer, todos gostaram, todos adoraram, vieram conhecer. Eu participei, fui naquele período ali do bar, fui convidada para muitos eventos nacionais, né? E recebi muitos chefes aqui também e participei de gravação de programa, tudo. Quantos anos tem o bar? O bar tem... Foi 2008, 2009? 2008. O bar tem... Quase 15 anos, quase 15 14, anos, quase 15 anos. É. E é um restaurante longevo, né? Sim. Longevo, claro, porque sim. é raro tu ter um restaurante com uma proposta também mais refinada, ou seja, os pratos também são mais caros, por tanto tempo, por uma década e meia. E sempre se renovando o público. Sempre se renovando. O segredo é essa proposta de cardápio, que também não muda muito, né, cara? Não muda. Eu acho que tem uma coisa assim que as pessoas elas vão no bar para comer aquilo que elas desejam. Elas ficam assim, a pessoa atravessa a cidade, o bar ele é uma âncora ali, né? As pessoas atravessam a cidade para comer um prato que elas amam ali do cardápio. Então, isso é uma coisa legal, sabe? E eu acho que a obrigação é entregar aquele prato sempre igual. Claro que alguma coisa pode acontecer eventualmente, mas quando tu frequenta aquele restaurante sempre, e aquele restaurante ele sempre vai entregar aquele prato, né? Naquele padrão que tu espera, isso é uma coisa muito boa. Isso acontece muito comigo, né? Minha esposa até brinca comigo. Tu vai no bar e tu come o mesmo prato sempre. Eu tenho fases. O primeiro era o arroz negro com camarões. Santa Catarina. Eu fiquei 6 meses pedindo esse prato e tal. E eu olhava, tinha desejo de comer outros, mas eu acabava pedindo esse. E depois troca, né? Depois vem o milanesa, depois é a fase da costela. Tem o schnitzel, né? Tem um matambre também, que é um prato surpreendente. Divino, né? Divino, matambre divino. E as sobremesas? De onde é que veio a ideia lá da trilogia? Qual é a trilogia do bar? A trilogia. Para mim era uma coisa assim, tinha que ter a trilogia dos doces clássicos regionais, mas de uma forma super bonitinha, né? Então, mandei fazer a madeirinha, eram aqueles 3 copinhos. Aí, assim, o arroz de leite é com creme glace e com... com crocante de castanhas em cima, crocante de noz em cima. O sagu é com creme anglace, não é com creminho assim de leite só. Então tem a ambrosia é um duo de ambrosias. Tem uma ambrosia de laranja, que era que a minha avó fazia, e uma ambrosia daquelas bem pegadinha na panela, bem mais escurinha assim, no mesmo. As pessoas adoram. Então é o sagu, o arroz de leite e a ambrosia. Mas com um toquezinho do bar diferente. Tudo bonitinho, né? Tudo com um toquezinho diferente. A gente faz com Malbec, o sagu e tal. E aí tem também uma coisa que fez muito sucesso, que foi a 1000 folhas de chimia de uva com nata batida, né? Ah, sim. Que é bem legal, né? Porque a nata batida para nós a nata faz parte do nosso cotidiano, mas só que só existe nata aqui no Rio Grande do Sul, né? E é um produto maravilhoso, um chantilly, uma nata batida com uma chimia, né? Lá dos alemães. De uva, ficou perfeita na 1000 folhas. Legal. Eu queria que tu falasse um pouquinho, tu sabe que eu adoro vinho, né? E tem uma ligação com o setor. Também esse tratamento para uma carta de vinho super especial. Sim. E com preços de vinho. Tem sempre quem reclame dos preços, né? Lá do bar, porque é uma comida mais, também regional, mas um pouco mais refinada. Tudo tem custo, a gente já falou aqui. Mas o vinho também tem um cuidado teu para não ter um preço excessivo, que é normal do mercado. Em restaurantes, em geral, cobram mais caro os preços dos vinhos. No bar não tem muito isso, né? Não, acho que o markup é um markup justo, uma boa negociação também na compra, mas uma precificação justa, que não fique abusiva, porque realmente é muito ruim. Quando tu chega num restaurante, tu sabe quanto é que custa o vinho ali no importador que tu compra na loja dele, aí tu vai ver assim, pá, tá com
Pô, os caras estão vendendo o dobro do que eu compro na rua. Não dá, né? E mais do que nunca agora, porque tu dá um Google e já aparece os preços dos vinhos, exato. e sites da internet, que até é mais barato às vezes, né? Então não dá mais para fazer isso, senão não vende, né, cara? A carta de vinhos do bar, ela tá no guia da Wine Spectator há muitos anos. São poucos, são 7 ou 8 restaurantes no Brasil que estão no guia e o bar está no guia. Vamos seguir, porque tu tem várias operações, a gente está só nas primeiras, mas acho que elas são muito marcantes. Mas com o sucesso do bar, o teu apetite foi aumentando. E aí tu abriu um bar-restaurante, qual foi a ideia? Daí, então, né, o press-restaurante, né, o press da Hilário, como carinhosamente as pessoas se referem, ele já tinha bastante tempo. E eu quis fazer uma reviravolta ali, né? Quis trazer para Porto Alegre o conceito do bar, um bar grande, com barra, né? Com as pessoas sentando no bar, ver uma baita de uma carta de drinks, com um DJ na rua. E aí ele ele é maravilhoso, né? Ele e aí deu uma renovada também na proposta. Não, ele foi totalmente, exato. E aí ali mudamos, alguns emblemáticos permaneceram e outras coisas entraram novas também. E principalmente a carta de drinks, né? A carta de drinks foi super legal. E que criou uma nova moda em Porto Alegre também. Foi o primeiro bar, exatamente. A gente não tinha essa cultura, assim, né, de bar. Vamos lá, a Carla Tellini, do Café Refinado, multipremiado, concorrendo em concursos internacionais de baristas, né? O Press também, com a confeitaria, tudo de muito bom gosto e tudo refinado, né? E aí a Carla abre um X, o Oxis. Por quê? Mais uma inquietação, né? Olhava para o lado, tinha hamburgueria, uma em cada esquina. E eu pensava, assim como eu, né, na questão do bar, pensava, poxa vida, sabe, a nossa cozinha é uma cozinha interessante. O X, para mim, é maravilhoso. O X, ele é um lanche, assim, ele é melhor do que burger. Para mim, ele é melhor do que burger. Então, melhor. Muito melhor. Muito. Então, foi uma coisa assim, eu disse, eu vou mais uma vez, eu vou ter que, obrigada a ir na contramão da tendência, né? Porque o que mais abria nessa época em Porto Alegre era hamburgueria. Hamburguerias, gourmet, né? E aí comecei fazendo o X à noite do X no Press da Hilário, segundas-feiras. Que eu queria deixar o X vivo, né? Eu estava vendo o X morrer, assim, então, sabe? teve um teste ali, um protótipo de inovação. Sabe, porque as pessoas sentiam falta, né? Então, os restaurantes botavam hambúrguer, eu disse, não, eu não vou botar hambúrguer no Press, eu quero a noite do X. Então, aquela noite do X e tal. Daí tinha X mesmo, né? Só que, claro, o X, ele é um X verdadeiro, porém, mais uma vez, o ingrediente ele fica protagonista. O pão é a gente que faz, o pão é delicioso. A gente usa ervilha fresca, não é ervilha de lata, o milho verde. É um X inimitável. Exato. A nossa maionese é com um pouquinho de nata também, entende? Usa filé mignon, então... E de novo, né, Carla? Então, hamburgueria tem em qualquer lugar do mundo. Mas aí tu vem para Porto Alegre, né? Então vai comer um hambúrguer? Não, tem que comer um X. Tem que comer um X. E é por isso que virou uma franquia? Porque tem que ter mais X? A gente tem, agora estamos abrindo a 5ª operação em Porto Alegre do X, ali na Fernandes Vieira, inaugura daqui a 2 meses. E também agora, a partir do mês de maio, nós temos ainda mais 3 operações para abrir entre segundo semestre de 2023 e primeiro de 2024, em Porto Alegre. E aí a ideia, nós estamos com um projeto de franquia formatado já há bastante tempo, deixando ele muito estruturado, porque a ideia é que a gente faça o caminho inverso também nisso, né? A gente vai levar o X para o Brasil e vamos levar o X até para os Estados Unidos. Claro. Então essa é a ideia. Vamos invadir outras terras. Vamos invadir outras terras. Agora eu vou chamar o comentário aqui do Vitor Hugo, dos melhores músicos, referência no cenário musical gaúcho. Tem tudo a ver com o nosso papo aqui. Então, um comentário de sexta-feira do meu amigo Vitor Hugo. Pode rodar. Olá, Orestes. Alegria, meu amigo. Alegria te ver nesse novo momento da tua caminhada profissional, agora aqui no Poder RS. E uma honra ser um dos teus colunistas aqui no programa. A coluna de hoje é para falar sobre cultura, é para falar sobre a OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Tem muita gente que gosta da OSPA
E tu que gosta da OSPA, agora pode te tornar amigo ou amiga da OSPA. Sabe como? Destinando parte do teu imposto de renda para ajudar a financiar as atividades artísticas da orquestra. Já pensou que legal? E tem gente que me pergunta, Vitor Hugo, tem que pagar muito imposto de renda? Não, tem várias formas de ajudar. Começa a partir de R$ 80, vai graduando, chega em outros valores e pode chegar a R$ 5.000. Então todo mundo pode ajudar. Orestes, e tem várias formas de se beneficiar com esse apoio. Desconto para os ingressos dos concertos da OSPA, mas tem uma, Orestes, que eu achei muito legal. Permite o amigo ou a amiga da OSPA assistir os ensaios da orquestra. Já pensou? Assistir a orquestra ensaiando? Isso é para quem é amigo e amiga da OSPA. Minha dica cultural para vocês hoje. Sextou, Vitor Hugo. Obrigado pelo teu comentário. E agora o Poder RS faz um breve intervalo em nome de FAMURS. É no município que tudo acontece. O Poder RS está de volta hoje conversando com a empresária Carla Tellini, a CEO, a comandante, o cérebro e o coração do Grupo Press. E a gente está contando aqui a saga da Carla. E agora, Carla, eu quero... De repente, tu resolve então fazer um restaurante italiano. Por quê? Eu estou te perguntando muito porquês, né? Não, mas é porque eu quero saber a razão claro, mesmo. Claro, tem razão, e a razão ela tá em mim, está na minha motivação. Eu digo, brinco, né, que eu faço tudo que acontece com o Press, eu uso muito o que eu gostaria, o que eu espero, qual é a minha motivação, né? Eu sou a principal cliente. Uhum. Eu sou encantada com as operações, mas acontece exatamente isso. Eu acho que isso é super importante. Quando tu te coloca no lugar do cliente, te encanta. Então, a questão do Porque qual é o cenário também em Porto Alegre? Cheio de galeterias, de restaurantes italianos ao estilo da Serra Gaúcha. Exato. O galeto a primo canto, a polenta, né? Muitas massas. Então, que italiano é esse, né, do Grupo Press? Sim, porque a coisa do italiano, a cozinha da Serra não é a cozinha italiana, né? Ela é a cozinha da Serra Gaúcha, maravilhosa, sou encantada e muito específica. Então, a minha motivação foi fazer um restaurante italiano com pratos muito clássicos italianos, pratos italianos muito clássicos, mas que não fossem óbvios. Então, por exemplo, Agnolotti del Plin é um agnolotti comido por todo o Piemonte e que a gente não encontra em nenhum lugar aqui. E é um prato que na região do Piemonte é extremamente conhecido. Então, ou bigoli com ragu de anatra, que é um bigoli, que é um formato de massa, com ragu de pato. É da região ali de Bassano de Grappa, que é onde eles criaram a grappa. É daquela região ali também muito típico. E aí, então, eu fui montando esse cardápio, né, e desenvolvendo as receitas. E aí foi para a zona norte da cidade também. Sim. No Shopping Iguatemi. Isso, é. Por que lá no Shopping Iguatemi? Foi um pedido? Há muitos anos, antes do Iguatemi fazer a ampliação dele, nós já conversávamos e eu já tinha apresentado e já estávamos fechados para fazer um restaurante italiano realmente muito legal lá. E aí, isso acabou demorando mais tempo, mas o local, inclusive, estava ali, reservado. Que ano abriu a Cantina do Press no Iguatemi? Abriu em finalzinho de 2019. Finalzinho de 2019, É. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Mas antes de falar da pandemia, acho que chegou a hora da gente falar da pandemia, a gente está falando só de coisas boas, de sucesso, da trajetória, e a pandemia é um marco, né, de dificuldades para todos nós e muito mais para o setor do entretenimento e da gastronomia. Então, a gente vai ter um capítulo importante para ele. Mas eu queria falar dessa tua inquietude, né, de criar coisas novas. Isso tem tudo a ver com a Carla, publicitária e também, né, diretora de criação. É isso, né, Carla? Vou fazer algo que pode dar certo, mas vou fazer completamente diferente ou inusitado, é isso?
porque eu acho que tu pode fazer um grupo gastronômico e ter uma rede de um determinado restaurante. Isso nunca me motivou. Eu acho que o desafiador e o legal e o divertido, porque a palavra diversão está inclusive no nome, né, no nosso título, né, gastronomia e diversão. Quando é que entrou diversão no título do Grupo Press? Já faz alguns anos. Mas foi depois da pandemia? Foi antes da pandemia ainda? Foi antes, foi, sim. Então já tinha esse desejo? Já tinha esse desejo. E aí, essa situação da pandemia, assim, voltando, não estamos falando de pandemia, né? Mas essa motivação de fazer coisas diferentes vem do que eu identifiquei como sendo uma possibilidade de um grupo gastronômico poder ser multimarcas e não uma rede. E hoje isso aí foi tão interessante. Não uma rede vertical, como a gente chama, e sim uma rede horizontal. Exatamente, multimarcas. Com coisas diferentes. Multimarcas. Hoje nós temos 9 marcas no grupo. Vamos lá, pandemia. Chegou a hora, né? Como é que foi a pandemia para vocês? Tu tinha quantos funcionários nessa época? Quantas pessoas tu precisou desligar? Como é que sobreviveram os restaurantes? Tu chegou a sentir que poderia ter que fechar todas as operações? Vários restaurantes fecharam em Porto Alegre. Acho que a pandemia foi uma situação assim trágica, impensável. O grupo a gente acho que tem uma característica também que é a gestão, né? Porque não adianta ficar só delirando, abrindo coisa, se não tem uma gestão extremamente profissional, forte, cuidadosa. Então, acho que para que a gente passasse pela pandemia com poucos arranhões, né, dentro do possível, muito se deve a essa gestão, né? Imediatamente, logo após o início da pandemia, quando vieram aquelas possibilidades de liberar o pessoal para casa e depois voltarem até 4 meses depois, eu pensei e disse, gente, essa pandemia não vai acabar. Essa pandemia ela vai demorar muito tempo, não adianta mandar o pessoal para casa, depois a gente voltar e a gente não ter, né? E aí sim faltar recurso para pagar. E aí, né? O que tu fez? E aí, então, nós tivemos que fazer, foi muito triste, foi talvez um dos momentos mais tristes da minha vida, sem dúvida, quando nós tivemos que demitir metade dos funcionários. Tu tinha quantos funcionários lá? 340. Metade foram demitidos. Metade. Mas eu lembro, eu era secretário de comunicação na época, né, da Prefeitura de Porto Alegre, no governo Marquesan. E tu foi uma das vozes isoladas no setor gastronômico que disse, olha, a gente tem que respeitar os protocolos de saúde, né, e a gente não pode continuar abertos. Todos nós vamos sofrer, mas a gente tem que ficar fechado. Foi difícil tomar essa decisão, inclusive no grupo, né? Fui muito criticada, né, por essa posição, mas eu continuo. Hoje eu olho e vejo que eu tinha razão, né? Que a gente sabe que estava correto aquilo ali, não tinha outra maneira. Os próprios clientes não queriam mais sair de casa. Por que eu ia trazer um funcionário de casa para trabalhar, entende? E ele riscos. se expor, e ele, às vezes, com uma mãe, uma idosa dentro de casa, não tinha como. Ia ser muito... Então, eu acho que foi sendo feito da maneira que se entendeu como certa, né? Eu acho. Vamos passar por esse momento triste também, porque a gente tem muita coisa e já passou, a pandemia passou. Mas eu queria te perguntar se tu já conseguiu recontratar esses funcionários que foram demitidos. Sim. Todos? A grande maioria. A grande maioria foi recontratada. Claro, alguns podem ter seguido outro caminho, se mudar de cidade. A primeira leva... Mas tu está com mais de 300 funcionários agora. Então, assim, aquele número pré-pandemia é o mesmo número ou até um pouquinho maior hoje? É um pouquinho maior. Missão cumprida? Missão cumprida. Né? Atravessou o deserto. A gente falava na prefeitura muito isso. A gente está atravessando um deserto. Qual é a prioridade? Chegar vivos no final, não ficar pelo caminho. Então, o Grupo Press conseguiu isso. Acho que sim. Parabéns. Obrigada. Novidades, vamos lá. Né? Tem agora, a gente acabou de viver o Soul Summit e lá tu lançou uma grande novidade também, né? Que é uma máquina
espanhola, que foi importada, e aí tem muito a ver com as cozinhas que tu abriu aqui no Quarto Distrito. Conta um pouquinho sobre o Presto Go, é isso? Presto Go, é. Presto Go é mais uma marca do grupo. Ela também acho que existe um espaço aí importante de comida fresca em micro lojas, né, autônomas. E a Presto Go nada mais é do que um press autônomo, totalmente autônomo, que oferece comida fresca todo dia. Todos os dias? É uma vending machine. Ela é composta é um módulo de café, né, que o grão, inclusive, é moído na hora que extrai o café. O módulo não é aquela misturinha, né? O grão é moído na hora. Depois tem um módulo de comando, que é uma tela de touch. Ali o cliente tem essa experiência, né, de fazer a sua compra. Depois tem uma geladeira também, toda com um elevador dentro, transparente, né? Que super automatizada a máquina. E aí ali eu compro, então. Eu quero almoçar uma salada de Dijon, todo mundo conhece. Tem os clássicos do Press ali? Tem a salada de Dijon, por exemplo, eu vou ali, eu compro a Dijon, tem uma soda orgânica e quero uma torta holandesa de sobremesa. Retira tudo e vai comer onde quiser. Retiro tudo e vou comer onde quiser, eu como na própria embalagem, são vidros, eu tempero, vem um saquinho já com o garfo que é compostável também, né? A gente teve uma preocupação muito forte, tanto lá na pandemia com o delivery, foi a absoluta primeira a não gerar lixo. Eu disse, eu não vou gerar lixo, entende? Era uma coisa que ia muito, muito ruim. E aí, nesse caso também, a gente não está gerando lixo. E aí a pessoa sacode aquela salada, come a salada, come o doce, toma ali. E também temos pratos quentes, porque tem um módulo com 3 fornos de micro, e aí eu pego um estrogonofe do Press, por exemplo, ou um penne ao limone, que está na própria embalagem, e aí a tela me diz, é lá no micro 3. E aí eu boto e saio comendo naquela Mas embalagem. essa máquina é uma maravilha, né? É maravilhosa. É uma das grandes maravilhas aí de Porto Alegre. Onde é que a gente encontra isso? Por enquanto, ainda nós lançamos ela, né? E foi muito legal. Teve uma receptividade gigantesca lá no South Summit. Filas no horário de almoço e de tarde, das pessoas querendo comprar o produto. Então, ela ainda não está à disposição, ela mas deve ser o quê? Universidades? Sim, hospitais, universidades, grandes condomínios, né, com bastante circulação, centros administrativos grandes com circulação, aeroporto. Onde tem fluxo, muito fluxo, ela é ideal. É um self-service para se abastecer com comida boa. Isso, comida fresca todo dia numa unidade totalmente autônoma, né? Não tem pessoas ali. Só que nós abastecemos todos os dias com aquela comida fresca. Falando em abastecimento, eu quero dizer para vocês o seguinte, quero dar um recado para vocês. Abasteça o seu veículo nos postos 3A. Eles têm a melhor gasolina do mercado. Isso porque lá nos postos 3A, eles recebem combustível todos os dias, igual o Presto Go, garantindo sempre uma octanagem que reflete em melhor desempenho e economia. Bom, os postos 3A estão localizados em 2 endereços em Porto Alegre, na Avenida Juca Batista, 3722, no bairro Ípica, e em Viamão, ali na Avenida Senador Salgado Filho, 6580, bem próximo ao Cantegril. Então fica o recado aí, que é gasolina de alta qualidade, postos 3A. Carla, estamos nos encaminhando, passou muito rápido. Muito rápido. A gente já está indo, eu quero dobrar nessa entrevista, a gente vai ter que fazer uma segunda etapa. Uma segunda edição. Mas eu quero que fale rapidinho sobre a novidade que também vai chegar daqui uns meses em Porto Alegre, que é um pouco, tem a ver com essa multimarcas, que é aqui num prédio icônico que está sendo erguido em Porto Alegre, né, que é o Complex. E o que vai ter ali? O que tu está programando para o Complex? Eu me encantei, né? Já há muito tempo, motivação, assim, já estamos no Quarto Distrito já há algum tempo com a nossa unidade, a fábrica, né? Mas eu queria ter uma operação com o cliente, né? E buscando um lugar que fosse icônico. E eu me encantei com a antiga fábrica de vidros.
Tá? Então, é na antiga fábrica de vidros que vai ser a operação, é muito grande, tem uma área na rua enorme na frente. Um bulevar na frente. É, um bulevar que vai ser trabalhado também com ambientes que as pessoas podem também consumir. Então, vai ser bem legal. E dentro, a gente tem algumas coisas que ainda são sigilosas, mas a gente chama que é uma mega operação do Press, porque ela vai ser multimarcas também, vai ter, né, todas as operações do Press? A maioria das operações, sim. E outras novidades também. Vai ter uma espécie de mercado? Num primeiro momento, não tem mercado, não é porque não é não é um mercado de produtos frescos, né? Mas como eles têm no prédio lá atrás também uma área grande, há a intenção de se fazer um mercado lá atrás com produtos que tenham relação com o que está se servindo ali na fábrica, na antiga fábrica. Vamos fazer um bate-bola rapidinho. Tá. O que a Carla ainda sonha em fazer no ramo da gastronomia? No ramo da gastronomia... Não, no ramo da gastronomia eu estou fazendo tudo que eu tenho vontade e não me passa nada neste momento. Um restaurante oriental, asiático, não? Não. Talvez, que esse sim está nos planos, uma cozinha que não é bem asiática, né? Ali daquela região ali do Vietnã, né? Uma cozinha vietnamita mesmo, assim, que eu acho que é legal. Que também não tem aqui. Mas assim, a hotelaria sempre me... Então a hotelaria, né? O hotel, um hotel legal, boutique, em algum lugar legal, com um restaurante super legal, no Rio Grande do Sul, né? Então, isso... Esse é um sonho que ainda pode vir pela frente. Com certeza. Conta um perrengue, fora a pandemia, um perrengue desses, porque a gente, quando olha, né, o sucesso da Carla e do Grupo Press, parece que foi fácil, né? Ao contrário, sempre é muito difícil. Quando é que tu apostou em algo e não deu certo? O que atrapalhou tua vida? A burocracia? Conta um pouquinho de algum grande perrengue que quase te fez desistir. Burocracia é sempre o pior? Burocracia, com certeza. Burocracia, quando abriu o Press da Hilário, por exemplo, tinha a questão do horário, não podia passar da meia-noite, mas... e a gente não passamos da meia-noite, mas só que os clientes ficam lá dentro e eu lembro, assim, que tinha que receber... Íamos receber a vistoria da... Tinha uma vistoria que viria em um período de 1 ano e tal, e que não poderia estar aberto. E aquilo deixava todo mundo muito tenso, porque tu ia tocar o cliente para fora do restaurante, né? A pessoa consumindo ali, saiu de um teatro um pouco mais tarde, estava ali jantando. Então, isso também isso era uma coisa que era muito complicada, que hoje a gente já tem isso, já está mais evoluído, né? Mas como eu te falei lá no início, eu sou uma pessoa que eu acabo olhando mais para as coisas, eu estava pensando aqui, sabe? Eu não sei se eu tenho um perrengue que eu me lembre, tá? Mas eu te prometo que quando eu me lembrar, eu vou te contar. Tá bom. Eu tenho, mas não me lembro agora no momento. A gente vai para o minuto final da nossa entrevista. A gente não falou do Cais Embarcadeiro, mas acho que a gente pode falar no final. Né? O Cais Embarcadeiro representa aí um reencontro da cidade, dos porto-alegrenses com o Guaíba, e lá tem uma operação tua. E eu te aproveito para te perguntar, dessas operações todas, eu sei que é como filho, né? É difícil de escolher uma, mas qual é a tua preferida? Qual é que brilha os olhos, Carla? Não vale ficar em cima do muro. Fala a preferida. O problema é que cada vez que eu vou agora essa semana, eu fui jantar na Hilário. Aí eu para mim mesma, dizendo, ai, como é lindo esse lugar aqui. Se reapaixona. Exatamente. Eu me reapaixono. Então, mas agora essa semana... Tu vai mais, então? Essa semana, por exemplo, eu estou completamente in love com o Press Bar Restaurante ali da Hilário. Tô assim, porque... Então, no momento é esse. No momento é esse. E o Cais Embarcadeiro? Fala uma frase sobre o Cais Embarcadeiro. O Cais Embarcadeiro é um encanto. Eu fui o primeiro contrato assinado do Embarcadeiro, né? Era um absurdo a gente estar com... Era só uma ideia na cabeça e já tinha contrato praticamente assinado. Sim, exatamente. Foi exatamente isso. Cara, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, né? A tua história é incrível, né? Tu é uma grande empreendedora de Porto Alegre e não é à toa que tu fatura mais de 60 milhões com um restaurante com comida em Porto Alegre. Então, tu é um grande exemplo para todo mundo. Obrigado e continue com sorte e sucesso. Obrigada então. Adorei estar aqui. Sucesso Boa noite, no programa. Pessoal. Boa noite. A gente retorna segunda-feira com mais Poder RS aqui na Ubra TV.